Uma boa notícia para a economia do Ceará e a infraestrutura rodoviária das regiões metropolitanas de Fortaleza e norte do estado. O governo federal lançou o edital de licitação da obra de duplicação da BR-222 entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Sobral. As informações chegam com o repórter Fúvio Mendonça. O Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, publicaram um edital de licitação para a elaboração de estudos e projetos da duplicação do trecho da BR-222 entre o acesso à CE 155 no Pecém e a divisa com o Piauí, passando por Sobral. A ação acontece após um pedido do governo do estado. O valor orçado é superior a R$40 milhões, com um prazo de execução de 1.320 dias. As propostas poderão ser enviadas a partir do dia 20 de dezembro por meio da internet. Abre aspas. Agradeço ao ministro de Transportes, Renan Filho, e ao presidente Lula pela realização dessa importante obra que garantirá mais segurança viária e agilidade no tráfego de mercadorias do Porto do Pecém, fecha aspas, publicou o governador Elmano de Freitas nas redes sociais. Com a contratação da empresa, o DENIT busca realizar todos os estudos prévios que são necessários para a execução das obras de implantação, duplicação, adequação de capacidade, restauração, melhorias de segurança e a eliminação de segmentos críticos do trecho dentro do território cearense. Com informações de Sobral, Fúvio Mendonça. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. O Fúvio, bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o Fúvio traz essa informação que é importante para a economia do nosso estado, para a questão da infraestrutura rodoviária, principalmente aqui para a região metropolitana e para os municípios da zona norte do estado do Ceará, porque isso vai para Sobral, mas a BR-222, aí no caso a duplicação, ela vai chegar até ali, a divisa com o Piauí. Então, imagine o impacto de uma medida como essa aqui para o estado do Ceará. Isso significa dizer o seguinte, nós vamos ter inclusive a melhoria no transporte de cargas ali para a área do Porto do Pecém, porque ele vai fazer essa interligação ali, iniciando pelo o acesso ali que dá para o Pecém. Mas você imagina, Marcos e ouvintes, o que nós temos hoje? A gente precisa situar essa informação dentro de um contexto mais amplo. O Ceará, para você ter ideia, ele tem hoje a terceira maior malha viária da região Nordeste. Não é pouca coisa não, meu amigo. Nós estamos falando aí de uma extensão enorme que precisa, inclusive, passar por recuperações. Nós estamos falando de 3.758 quilômetros de rodovias que cortam o nosso território. E aí eu estou falando de rodovias federais, de rodovias estaduais, também de alguns trechos municipais. No geral, nós temos então aí quase 4.000 quilômetros. E eu falo isso pelo seguinte... Esses dados, não é que eu tenho aqui de cabeça, é um estudo, um levantamento feito pela CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Ela publicou esses dados, Marcos, mostrando, por exemplo, que de cada 100 quilômetros em rodovias cearenses, incluindo aí as vias estaduais e as federais, apenas 1 quilômetro está em ótimo estado de conservação. Essa avaliação foi baseada em 3 critérios. Geometria, que é o traçado da via, a forma como ela foi traçada, onde foram encontradas falhas como, por exemplo, falta de acostamento, curvas perigosas. Estamos falando de estragos na pavimentação asfáltica e problemas também de sinalização. Qual é o lado mais positivo também desse levantamento que dá uma perspectiva para a gente? É que o governo federal está apostando muito no PAC, na retomada do PAC, aquele plano de aceleração do crescimento, para exatamente recuperar essas rodovias. Essa proposta de duplicação aí da BR-222 parte exatamente dessa proposta do dinheiro que virá do PAC, porque na realidade esse novo programa de aceleração do crescimento vai destinar nada menos do que 185 bilhões e 800 milhões de reais apenas para recuperar a nossa malha rodoviária. Então você imagina o que isso representa em forma de melhoria de infraestrutura e principalmente no transporte de cargas e de passageiros. É uma notícia excelente. Vai começar agora em dezembro. Primeiro, lógico, é esse edital para fazer exatamente estudos, levantamentos da área, quais são os traçados, como é que essa obra deve ser feita e a partir daí sim dá início então ao processo licitatório. São 40 milhões. A obra vai ter um prazo aí praticamente de quase
3 anos e 7 meses, ou seja, quase 4 anos para a gente ter essa obra saindo do papel. Pode demorar mais, a se levar em conta os nossos históricos, pode até levar mais, mas a notícia, apesar de tudo, é excelente. Lembrando, por exemplo, que o PAC, isso que nós falamos, que inclui essas verbas aí para a duplicação da BR-222, também vai trabalhar o trecho de duplicação da BR-116, aquele que continua lá em Pacajus, termina em Pacajus e passa ali por Boqueirão do Cesário, quer dizer, um trecho enorme ali passando por Beberibe, um trecho que também está no projeto de recuperação e, claro, aquela conclusão aqui de uma obra que já tem 12 anos, que é a do anel viário aqui de Fortaleza. Então, tem perspectivas boas para o setor de transporte, tem perspectivas boas para a economia do nosso estado e tem perspectivas boas também, claro, para a infraestrutura rodoviária, um modal que precisa, porque é onde se transita hoje as riquezas, as nossas mercadorias, Marcos.